E aí, galera, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Peço que você também compartilhe o nosso link nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Aproveita, manda também para um amigo, que é torcedor do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, que a gente vai trazer muita informação aqui neste canal a partir de agora, porque hoje tem clássico, hoje é sábado, eu estou aqui cheio de anotações para a gente falar bastante sobre esses jogos, né? Tanto o jogo do Náutico pelo Campeonato Pernambucano, que é às 4h30 da tarde, Maguari e Náutico no estádio Arthur Tavares, em Bonito. Iremos trazer informação daqui a pouquinho nesse vídeo. Iremos falar também do clássico. O Santa Cruz deve ter ausências, né? Maranhão não joga, Daniel Pereira também não joga, né? O João Eric também não joga. O outro detalhe também para esse jogo é, então, o Santa Cruz deve ter essas mudanças, como eu falei, e a gente vai trazer quem pode entrar nesse time do Santa Cruz com a ausência desses jogadores que eu acabei citando agora há pouco. No caso do Náutico, né? O Náutico vai com força total no Campeonato Pernambucano, quer ainda mais fortalecer a sua classificação já para a semifinal, e isso na segunda colocação. Né? Hoje está o Náutico e está o Sport. O Náutico tem é, 19 pontos. Então o Náutico está correndo ali por baixo para se afastar ainda mais do time do Retrô. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo também, iremos trazer informação nesse conteúdo que a gente quer deixar você bem informado. Iremos falar do Náutico, do Sport. O Sport deve ter duas mudanças na zaga, né? Não é nem duas mudanças, é mudanças na zaga mesmo. O Sport deve ir com a zaga diferente do que vem jogando. Isso porque o Sabino não joga, né? Foi expulso contra o Sergipe. O, e o Rafael Thierry está nessa transição ainda do DM e pode desfalcar o time, provavelmente, se não jogar, quem deve jogar é o Renzo. Então, seria Chico e Renzo, essa nova dupla que iria para a partida contra o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Outro detalhe, torcedor, é o seguinte: é, o Sport já vendeu mais de 26 mil ingressos. Ou seja, é promessa de casa cheia na Arena de Pernambuco. E ontem eu estava pesquisando informações sobre o esporte e principalmente o histórico do esporte na Arena de Pernambuco. O esporte lá na Arena de Pernambuco tem 33 vitórias, 22 empates, ou melhor, são 33 jogos já realizados, né, com 22 vitórias. Deixa eu só aqui confirmar, para eu não dar informação errada, mas eu estava pesquisando ontem, porque eu não anotei aqui. O histórico do esporte, no caso, histórico do esporte jogando na. Deixa eu botar aqui, viu? Histórico do histórico do esporte na Arena de Pernambuco. Por quê? O esporte se sente muito bem ali. O esporte é um time que se sente bem quando joga na Arena de Pernambuco. Na Arena de Pernambuco. Acho que vai aparecer aqui para mim agora. É um time que se sente muito bem jogando lá. Então, é um time que tem um aproveitamento muito, muito bom, por sinal. Né? Já teve um aproveitamento danado lá na Arena de Pernambuco e o esporte tem essa facilidade de jogar ali. E os torcedores vão, né? Muita gente reclama lá, fala que é distante, realmente é. Mas, assim, vai ter linhas, né? Tem a linha aqui do Derby, tem a linha Cosme e Damião, né? Que Salado de Camaragibe, que vai direto para o estádio. Então, a ideia é essa mesmo, né? O esporte aproveitar esse bom aproveitamento que tem lá, né? E o esporte são 9 triunfos, 3 resultados de igualdade e 6 tropeços. Né? O rubro-negro tem uma marca ali de fazer 100 gols e sofrer 54 na Arena de Pernambuco. Ou seja, o esporte tem um aproveitamento muito bom. Tem 24 vitórias, 19 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 61,9%. Né? Então, o esporte tem um aproveitamento muito bom lá na Arena. E já que eu estou falando do esporte, então vamos falar do esporte, né? E do Náutico, e do Santa Cruz para esse jogo. Esse clássico, um clássico bonito, um clássico bom, na Arena de Pernambuco. Um jogo dificílimo para o Santa Cruz. Santa Cruz que vive um momento complicado. Viu? Perdeu a classificação, não é porque perdeu a classificação da Copa do Brasil. É a forma que o time foi desclassificado.
um time que não jogou bem, um time que está se defendendo mal, não tem produtividade no meio de campo. Na manhã de ontem, sexta-feira, houve uma reunião, né? Muito se negou por parte da diretoria do Santa Cruz, mas houve sim essa reunião. Eu tenho uma fonte que me informou que houve essa reunião. E a reunião foi para tratar do atual momento do técnico. Muita gente disse que não foi, mas foi sim. A torcida está pegando no pé. Agora sim, a torcida não pode pegar tanto. Assim, tem direito de pegar no pé, mas nesse momento é o momento de apoiar os jogadores, né? Inclusive, eu estava até lendo ontem uma nota pública da Unidos pelo Santa, acho que o nome é esse, falando que boicotar para a galera não ir para a Arena de Pernambuco, né? Porque o Santa Cruz está passando por esse momento. A diretoria, segundo a nota, falava que a diretoria não respeita o time, não respeita a história do time, não respeita a história do clube. Então, assim, segundo a nota, não é contra os jogadores, pediram raça, pediram alma, pediram foco, pediram intensidade, mas falaram que estão com os jogadores. A nota é mais contra a diretoria. E enquanto eu estou aqui gravando esse conteúdo, está marcado para este sábado, pela manhã, às 10 horas da manhã, um protesto na frente do Arruda, né? Contra o atual momento do Santa Cruz. Eu acho o seguinte, tá? É uma opinião minha que eu vou falar sobre isso agora, porque é o seguinte, eu acho que essa pressão, ela tem sim o direito, deve-se sim protestar. O Santa Cruz está vivendo um momento difícil. A diretoria tem passado os pés pelas mãos, sim, senhor. Mas é um momento de apoiar. É um clássico. O Santa Cruz já perdeu para o Sport pelo campeonato pernambucano. Né? O Sport tirou o pé, o Sport não jogou tão bem, ganhou 2-0. E agora o Sport vai jogar na Arena de Pernambuco, onde tem um aproveitamento muito bom. Né? O que o Santa Cruz lembra da Arena de Pernambuco é ter eliminado o Sport na Sul-Americana. Lá em 2000, salvo engano, foi em 2016, no 2015, foi quando o Santa Cruz eliminou o Sport da Sul-Americana. Mas, assim, é o momento de apoiar, é o momento de apoiar, porque se você joga pressão, se você vai lá, o jogador já entra sobrecarregado, essa questão de derrota também isso complica demais, esse momento difícil, que o time não consegue se encontrar dentro de campo, com muitas falhas defensivas, ofensivas, né? Um time que está tendo muitos problemas para lidar com tudo isso, acho que nesse momento é mais apoio. Mas a torcida vai lá fazer um protesto nesta manhã. Né? Acredito que quando você estiver vendo esse vídeo, esse protesto já esteja acontecendo. Ou já tenha acontecido, melhor dizendo. Mas é isso, o jogo acontece às 17h30. Qual o ponto forte do Santa Cruz, Moisés? Que o esporte pode ter problemas. Se o Sport entrar na partida achando que vai ganhar de qualquer forma do Santa Cruz, o Sport pode se complicar. Mas se o Sport jogar o futebol que vem jogando, com intensidade, jogando muito pelo lado esquerdo, com o Ivo Cariús, com o Jorginho, com o Luciano Juba, pelo lado direito ali, né? Forçando muito aquele lado direito com o Eduardo, né? Com o próprio Ronaldo Henrique, né? O Santa pode ter sérios problemas. Porque o time do Sport é um time que joga forte quando tem um contra-ataque, tem aprimorado isso. É um contra-ataque fatal, é um contra-ataque fatal. Se pegar um contra-ataque, a zaga do Santa Cruz não chega. E outro problema, o Alemão deve não jogar, o Alemão foi expulso, não vai jogar. Então quem deve fazer essa dupla de zaga ali com o Ítalo Melo, pode ser ali, quem sabe, o Iano, Iano Oliveira, o nome dele, né? Pode ser essa dupla, ou outra dupla aí, pode ser também, quem sabe, o Ítalo Silva, que joga de lateral esquerdo, aí poderia jogar aí como essa dupla, ou então o Ian Oliveira voltar para a zaga. Enfim, a gente só vai saber essa zaga de fato, é, essa, esse, essa dupla de zaga, né, que vai fazer ali com o Alemão, não, com o Ítalo Melo, depois que sair a escalação, né? Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Santa Cruz tem que ficar atento, porque de fato tem problemas demais. É um time que não tem se encontrado, é um time que está tendo muitas dificuldades, né, para se encontrar.
É um time que, além de ter de todas essas dificuldades, como se diz, né? Esse momento difícil, né, que esse time está passando, tem o fator torcida colocando pressão e com razão pelo fato é, do time não. Gente, deixa eu tô olhando aqui, viu, torcedor? Peço até desculpa que eu estou vendo aqui para colocar. É o fato do time também não estar representando bem as suas marcas dentro de campo. Isso complica. O jogo é às 17h30. Deixa eu trazer aqui a provável escalação do esporte primeiro. O esporte deve jogar contra os donos da casa com Renan no gol. Lateral direita, Eduardo. A dupla de zaga, aí fica a dúvida, mas a certeza de ter Chico, aí será Renzo ou Rafael Thierry. Rafael Thierry ainda está em recuperação, transição. Acredito que seja Rafael Thierry. E no lado esquerdo de campo, né, completando aí o quarteto defensivo, tem o Igor Cariús. O meio de campo com o Ronaldo Henrique, né, o Fabinho e o Jorginho. E no ataque, Labandeira, Labandeira, Luciano Juba e Wagner Love. Esse é o time que vai enfrentar o Santa Cruz Jogo Mais às 17h30. É a provável escalação. A dúvida fica só na questão do Rafael Thierry. Mas eu acredito que será uma dupla nova, tá? O Chico e o Renzo. O Santa Cruz deve ir com o mesmo time, ou não com o mesmo time, mas com muitas alterações, principalmente na questão da defesa. Mas o goleiro é o Michael, que está salvando o Santa Cruz, salvou o Santa Cruz de uma goleada contra o time do América no meio de semana, pela Copa do Brasil, e aí viu a eliminação. Na lateral direita, tem ali do Santa Cruz, que está sempre daquele lado do Jefferson Feijão, precisa jogar mais. A dupla de zaga do Santa Cruz aí, você vai abrir um parênteses, né? Porque o Ítalo Melo mais quem? Ítalo Melo mais Ian Oliveira, e também Gabriel Iano, quem vai ser essa dupla de zaga? Tem uma interrogação aí, mas eu acredito que ele vai forçar com o, o Ian Oliveira. O Ian Oliveira teve mais minutagem, fez gol, então eu acredito que ele vai colocar Ítalo Melo e o Ian Oliveira. Na lateral esquerda tem o Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius faz esse lado esquerdo de campo. Santa Cruz não terá Daniel Pereira, não terá também o Maranhão. Mas o Maranhão joga lá na frente. Então, quem será esse meio de campo do Santa Cruz? Pode jogar com Arthur. O Arthur também não joga, né? O Santa Cruz tem sérios problemas hoje. O Arthur também não joga nessa partida de hoje, né? Então, quem vai fazer esse meio de campo? Vamos lá. Paulista, Anderson Paulista, é, o Gedói, que joga lá na frente, você vai colocar o Baraca, vai colocar quem? O Popó, vai improvisar, quem sabe, um Ítalo Silva, que joga de atacante, para jogar como atacante, aí você subiria ele para esse segundo volante, será que ele joga de volante? Muitas interrogações no time do Santa Cruz, viu? Então vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar esse meio de campo comigo. Arthur não joga, Daniel Pereira machucado, também não joga. Aí tem Baraca, que é horroroso, mas enfim, tá lá. Vamos lá que ele coloca o Baraca, Anderson Paulista e, o Anderson e o Gedói, Felipe Gedói. Então o Santa Cruz fica com Baraca, que é o volante, primeiro volante, Daniel Paulista jogando como segundo volante e o meio atacante seria o Felipe Gedói. E no ataque, Lucas Silva, Maranhão não joga, então deve ser o David deve jogar nesse time como titular hoje, pelo menos eu imagino que seja assim, e o Pipico. Então, essa é a provável escalação do Santa Cruz, que tem muitas mudanças, muitas dificuldades. Olha, o Santa Cruz tem 8 pontos, está na quinta posição com 8 pontos. Se vencer o Sport hoje, vai chegar a 14 pontos, né? A 14 pontos, 14 não, 12 pontos, desculpa. Vai chegar a 12 pontos e com isso entraria no G4, o grupo que se classifica para a próxima fase da Copa do Nordeste. Santa Cruz tem um jogo no meio de semana na quarta-feira contra o time do Fortaleza. O jogo é no Arruda. Então, Santa Cruz vencendo hoje o Sport, se vier a vencer, aí para o Santa Cruz seria mais que perfeito, porque jogaria o jogo contra o time do Fortaleza em casa, né? E
tendo ali a possibilidade de classificação. Lembrando que o Campinense Bahia, esses dois times já estão fora da parada, né? Não tem mais chance de classificação. E agora restou mesmo as vagas para CSA, Santa Cruz, Náutico, Sergipe, ABC e Ceará, aqui no grupo B da Copa do Nordeste. No caso do Sport, o Sport tem 15 pontos, o Fortaleza também tem 15 pontos. O Sport precisa vencer, porque vencendo chegaria a 18 pontos, e iria se isolando ainda mais na primeira colocação, né, que é isso, porque depois disso o Sport tem apenas mais uma partida para fazer. O Sport chega a 7 partidas com esse jogo de hoje, né, e aí fica todo mundo com 7 partidas. E o Sport vencendo, o Santa Cruz chegaria a 18 pontos, o Fortaleza teria que vencer o Santa Cruz e teria que torcer para um tropeço do Sport, né, porque o Fortaleza faz seu último jogo no meio de semana, contra o Santa Cruz no Arruda. Então, é essa a situação de momento dos grupos. Pois é isso, o jogo acontece às 17h30 na Arena de Pernambuco, promessa de casa cheia, vai ser um jogo grande, com um público grande, para uma necessidade dos dois times grande. O Santa Cruz precisa vencer, se quiser continuar na briga pela classificação, e no caso do Sport é vencer para segurar o primeiro lugar e aí decidir os jogos em casa da Copa do Nordeste. Agora falando do Náutico, eu falei muito do Santa Cruz, vamos falar do Náutico. Náutico enfrenta a equipe do Maguari hoje em Bonito, no estádio Arthur Tavares, em Bonito. O jogo é às 4h30 da tarde, o jogo da 12ª rodada do Campeonato Pernambucano. É um jogo que promete para as duas equipes, o Náutico buscando se consolidar ainda mais na vice-liderança do Campeonato Pernambucano, o Maguari, a equipe do Maguari querendo garantir a sua permanência na primeira divisão, então se ele vence hoje, vai garantir essa permanência, praticamente garante a permanência na primeira divisão do Campeonato Pernambucano, né, e vai brigar mesmo, entra na luta entre os 6, né, que vão para a próxima fase para conseguir avançar para a semifinal. Então o Náutico está de olho nesse jogo, o Náutico que viajou na tarde de sexta-feira após o treino pela manhã, né, chegou em Bonito, já descansou e agora está focado nesse jogo. O detalhe para essa partida é que o Maguari até então na competição, que é os donos da casa, tem já fez 7 partidas, né? 8 partidas, com 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota, né? E está sem jogar desde o dia 26 de fevereiro. De lá para cá, o Maguari não enfrentou mais ninguém. Ou seja, o Maguari teve um descanso de 19 dias. Acho que se você contar, dá isso. Se eu não estiver errando na matemática. Então, assim, é muito tempo, né, para um time descansar, se preparar. Enquanto o Náutico tentava a vida em Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, que ainda tem jogo atrasado, e também na Copa do Brasil. Então, se você olhar direitinho, o time do Náutico ele vem numa reta de vários jogos, né? O Náutico que tem 2 vitórias pelo Campeonato Pernambucano, tem seguida, tem 1 vitória pela Copa do Nordeste, então, pela Copa do Brasil, perdão. Então o Náutico até o momento tem uma sequência de 3 jogos de vitórias, mas no Campeonato Pernambucano tem 2, né? Venceu o Salgueiro e venceu a equipe do Ibis, e quer dar sequência vencendo aí 3 jogos seguidos na competição. Para isso tem a equipe de Bonito, tem a equipe do Maguari, que também quer muito, a equipe do Maguari, que quer muito essa permanência na primeira divisão. Esse é o projeto do Maguari, que é um projeto maior lá para frente, né? Um projeto que busca até vaga em Copa do Brasil, né, para os próximos anos. Acredito que não agora. Agora as vagas, acredito que devam ficar mesmo com o Sport, Náutico e o time do Retrô. Mas assim, é um jogo difícil. Jogar lá não é fácil. Um detalhe, né? O time do Maguari não perdeu. O time do Azulão, de Bonito, não perdeu para os grandes. Não perdeu contra o Sport no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano. E não perdeu, no caso, o segundo jogo, né, do Campeonato Pernambucano, e não perdeu para o Santa Cruz. Então veja que dificuldade, o nível de dificuldade que o Náutico vai enfrentar hoje. Além de ter sua torcida. O Maguari vendendo ingresso a preço igualitário, né, para os dois times, jogando R$ 40 inteira, 20 meia, tanto para o Náutico como para a equipe do Maguari. Pode comprar esse ingresso lá, né, na hora que você estiver chegando para o jogo, você já pode comprar esse ingresso nas bilheterias,
Então o Maguari fez essa promoção. Deixa eu trazer aqui um detalhe, porque o Maguari, nessas 8 partidas, tomou 10 gols e sofreu, fez 10 gols e sofreu 9. É um time que sofreu é, muitos gols, né? 10 gols, muitos gols. Outro detalhe aqui também é que eles têm, no Campeonato Pernambucano, eles têm 22% de aproveitamento, rapaz. Viu? Quando você pega esses dados aqui. Quem é que o Náutico deve se preocupar? O time do Maguari investiu muito em jogadores experientes. É o caso do Zé Carlos, é o caso do Rafinha, que já passou pelo Flamengo, o Bernardo, esse jogador que hoje é o artilheiro do time do Azulão, né? E o Náutico deve ficar de olho. Ele tem 3 gols na competição, inclusive ele fez os últimos 3 gols, os últimos 3 jogos que esse time jogou, ele fez gols. Ele fez gol contra o Caruaru City, fez gol contra o Afogados, e também e fez gol contra o Afogados, isso mesmo, estou aqui dando uma olhadinha nos meus números. Então é um cara que tem que contra o Central, isso mesmo, e fez gol contra o Central. Então é um jogador experiente, é um jogador rodado, 32 anos, passou pelo Vasco, pelo Santos. Então o cara tá focado nesse jogo e o Náutico precisa ficar ligado mesmo, porque senão será surpreendido pelo time do Maguari. Olha, o jogo acontece às 4h30 da tarde, né? Eu faço esse jogo, até comunicar aqui o pessoal que eu faço esse jogo na rádio CBN com o Romualdo Marques, estarei na reportagem e a gente vai trazer mais detalhes, tá? No Náutico, que não tem o Júlio, né? Questão de suspensão. O Náutico também, essa semana, oficializou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo, Renan Siqueira, que veio da equipe do Brasil de Pelotas. O Náutico já oficializou, né? Em breve deve se apresentar ao Náutico e também, em breve, deve ter seu nome publicado no BID, né? E o Náutico vai para cima para essa partida. O Náutico quer esse segundo lugar. O Náutico quer se consolidar ainda mais nessa segunda colocação. E o Maguari está querendo muito, 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 né, essa permanência na Série A do Campeonato Pernambucano e também a entrada de vez na briga por uma vaga, quem sabe, na semifinal, né? Porque ele passando ali entre os 6, e hoje ele deve torcer. Se o Central, Salgueiro, que que jogam hoje, e também, deixa eu até anotar aqui, eu até notei, que são os times que jogam hoje, que ele vai secar, além de tentar vencer o Náutico, ele tem que secar esses times. Porto, Salgueiro e Central, né, ambos com 13 pontos, e o Central com 14, e esse time do Maguari tem 12. Se o Maguari vencer, vai a 15 pontos, então passaria esses 3 times. Então seria bom para o Maguari, porque além de garantir a sua permanência, estaria de fato de vez de cabeça. Agora, tem que vencer o Náutico, que a parada é dura, e aí, quem sabe, vencendo, torcer e secar o Porto, secar o Salgueiro e secar o Central. É isso, torcedor, o Náutico, né? Faltei falar agora do Náutico. O Náutico que é o visitante, falei que chegou na tarde de sexta-feira, tem um jogo difícil aí pela frente. O Náutico que na competição pernambucana já fez 10 jogos, né? 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O Náutico marcou até o momento 18 gols e sofreu 8 gols, um aproveitamento de 50% até então na competição. O Náutico tem 2 vitórias consecutivas e busca a terceira, né? O Náutico está de olho nessa terceira vitória seguida. Então, o Náutico está também, como eu já falei, comunicou, né, a chegada do lateral esquerdo. É bom lembrar que hoje o Náutico tem o Caion, que está jogando, né, 3 jogos, 3 gols por competições diferentes, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, é um fator forte. No Campeonato Pernambucano tem o Matheus Carvalho, que tem entrado bem ali naquele meio de campo, fazendo gols, né? Ele já fez 11 jogos com a camisa do Náutico, marcou 4 gols, né? Então, o cara tá voando, tem um aproveitamento até então, né, Matheus Carvalho, de 57%. Povidiero também fez gol no meio de semana contra a equipe do Ibis, marcou 2 gols, tem 16 jogos com a camisa do Náutico na temporada, né? E tem um aproveitamento de 56%. O cara tá ligado, voando em campo também. Esse aí. Olha, o Náutico deve ir a campo com Wagner no gol, a lateral direita com Vitor Ferraz, a dupla de zaga Paulo Miranda e Odivan, né? Exatamente, deve ser essa dupla de zaga. E na lateral esquerda tem o Diogo Matos. Aí o meio de campo do Náutico para essa partida, né? O Juan Mangabeira ou Juan Galto.
Lembrando que o Juan Galto está voltando de lesão, então deve ser mesmo o Mangabeira, se caso, né, o técnico entender que não dá para o Juan Galto e o DM também, então seria Jean Mangabeira, o Souza e o Matheus Carvalho. E no ataque, né, tem o Povidiero, o Caion, né, fazendo aí, e o Jael, porque o Júlio tomou aquela suspensão de 6 jogos pelo Campeonato Pernambucano depois que foi expulso contra o Porto e não pode jogar. Achei até a punição muito grande, a punição é enorme. Mas é isso. Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. O jogo é às 4h30 da tarde no estádio Arthur Tavares, em Bonito. Fica ligado na CBN 105.7 e também na 89.7 da CBN Caruaru. A gente vai trazer muita informação, beleza? É isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Um abraço e até a próxima. Fui!